Bom, gente, continuando. Então, assim, tem um vídeo meu que explica passo a passo, né, com um exercício resolvido, né? Geralmente eu escrevo EX resolve, né? E aí vocês vão ver eu usando esse slide para fazer o primeiro exercício, né, que a gente resolveu de lista, né? Inspirado nesse slide. Você gruda nele porque é ele que vai, né? Bom, aí é o seguinte, olha, o distance vector. Quando que... bom, aqui mais explicação sobre como ele funciona. Quando a explicação sobre como ele funciona, eu prefiro que seja já feito, né, num exercício, porque você vai na prática, né, seguir todos esses passos que estão explicados aqui. Tem os que preferem ler o passo a passo, tem os que preferem assistir um vídeo em que um exemplo é feito passo a passo, né? E esse aqui é o passo a passo, né? O passo a passo começa aqui, tem o exemplo, né? E depois termina aqui, né? E esta parte que é novidade, isso é novidade. Quais são os problemas principais do roteamento distance vector? É uma parte teórica, né? Eu posso perguntar coisas sobre isso. Tá? A informação de roteamento se propaga de forma lenta, né? Por quê? Por que se propaga de forma lenta? Porque a cada instante um roteador ele tem que passar para todos os demais a sua linha da tabela atualizada, né? E só depois que todo mundo receber, né, essa informação atualizada é que do instante anterior passa para o instante seguinte, tá? Tanto que, por isso que tem T igual a 0, T igual a 1, T igual... Então você vê que cada rateador, né, em cada instante, a sua linha está atualizada, mas a dos demais, né, ele só vai saber no instante seguinte, certo? Então por isso que ele é muito lento, certo? E aí em ambientes dinâmicos, né, quando você tem novas conexões surgindo, né, outras desativadas, né, então as informações entre os roteadores começam a ficar inconsistentes. Então não é bom para ambiente dinâmico, tá? Então assim, por exemplo, né, você vai falar assim, mas que tipo de ambiente dinâmico seria isso aí, tá? Você pode pensar assim num banco que tem agências por todo o Brasil, né? Imagina cada cidade tem um feriado num dia, né? Então a agência bancária ela não vai abrir, né, numa cidade, vai abrir na outra, tal. E aí você vai falar assim, ok, mas você pode trabalhar com informações, né? As informações estão lá. Sim, mas, né, nas cidades em que as agências estão fechadas, o que você precisa saber só no dia útil seguinte, certo? É que você vai saber, entendeu? Então, assim, é um ambiente dinâmico no seguinte sentido, nem todos os roteadores ali vão estar ligados o tempo todo, entendeu? Algumas coisas elas vão ser, né, inacessíveis, né? Um dia feriado, por exemplo, naquela cidade, né, os bancos estão fechados e tal. E só no dia útil seguinte, né? O azar é se no dia útil seguinte é feriado na cidade em que você está e você precisa acessar coisas, né? Eu mesmo precisei uma vez, né? Eu precisei de falar com o gerente da minha conta. Eu estava numa cidade, aí eu esqueci que aqui em Santo André era feriado. Aí depois, né? O mais fácil é você falar com um gerente na outra agência, tá? Então você tá, acho que é uma cidade pequena lá no interior de Minas, né? Aí eu fui lá, conversei com ele, aí ele falou assim, seguinte, né, tem certas coisas que é só com o seu gerente mesmo, né? Aí ele deu um número, assim, aliás, na verdade eu tinha o número dele, né? Então fala com ele e tal. Aí eu tentei ligar, certo? Era feriado em Santo André, né? Mas aí no dia seguinte, né, era feriado naquela cidade lá, né? Então você vê, olha só que azar, né? Então o distance vector ele realmente não é bom para isso, ambiente dinâmico, né? Então as mensagens de atualização tornam-se enormes, né? Porque assim, é claro que esse exemplo assim é bem básico para a gente fazer à mão, tá? Mas você pode usar o distance vector com
3, com 15, 20 roteadores. Você pode, uma microempresa, quando você fala microempresa, não é que é uma portinha, né? Não, a microempresa ela pode ser um prédio todo, né? E aí você precisa, sei lá, de uns 30, né, roteadores, se quiser que funcione bem mesmo, né? Mas para ela o distance vector poderia começar a ser ruim, né? Então as mensagens de atualização elas se tornam enormes, né? Elas ocupam o tempo, né, do roteador, porque o roteador ele não vai ficar só, né, transmitindo mensagem, mas ele tem que receber atualizações dos outros, tá certo? Pode ter uma pane, né? Quanto maior o número de roteadores que você tem, a chance de ter uma pane num deles é maior, né? Aí é muito ruim para o algoritmo, porque aí as informações começam a ficar inconsistentes. Então, todos os roteadores têm que participar, senão o algoritmo não converge, né? Então, essas são as principais, né, desvantagens do distance vector, né? Tem outras também, tá certo? Mas essas aqui, olha, eu não vou... eu cobro teoria, né, quando os alunos me pedem, tá certo? Mas não que eu vou agora assim, me aprofundar de um jeito assim que você teria que, né, assim, né, saber detalhes, né? Não. Para mim, isso aqui tá bom. Quais são as principais desvantagens? São essas. Tem outras, mas tem uma solução. Não vou falar o que é timeout, tá? Não vou, tá? Mas eles têm, né? Assim, uma lista assim mais enxuta são de vantagens e desvantagens, né? Qual que é a vantagem? É muito fácil de implementar. Então, se você, né, futuramente for participar de uma empresa, né? Tiver entre os donos daquela microempresa, donas, né, da microempresa, né? Então ele é mais fácil de implementar, né? Exige menos CPU, consequentemente ele é mais barato, né? Para sua microempresa, se você for implementar, ele é mais barato, tá? Mas ele tem as desvantagens aqui, ó, né? O tráfego pode ser alto, né? E se você for um dia ampliar a sua empresa, será que você vai querer ampliar? Se você for ampliar, né, você já gastou, né, investindo na implementação de roteadores que vão usar esse algoritmo. Aí você tem que mudar toda a arquitetura, tá certo? Por exemplo, se você economizou em CPU, e agora? Agora você vai ter que gastar de novo, entendeu? Então, assim, você pode pensar assim, nossa, é muito cedo para eu, né, pra eu pensar nisso, né? Vamos supor que você já tem a oportunidade de ser microempresário, né? Mas tem muita coisa que o microempresário precisa considerar logo no começo, né, do empreendimento dele, né? No começo do empreendimento dele, será que ele vai querer, né, ampliar a empresa dele, caso surja oportunidade ou não, tá? Eu tenho amigos, né, eles são agentes de viagem. Vocês podem até achar curioso, nós somos agentes de viagem até hoje, né? Tem gente que utiliza o serviço dele. Pois é, eu utilizo, porque eu não gosto de ficar procurando ofertas, né, de passagem aérea na internet. Eles fazem por mim, sempre fizeram muito bem. Eu sei que eu tenho que pagar uma comissão para eles, mas eu acho que eu nunca, o tempo que eu vou gastar, né, eu quero esse tempo para mim, né? Então eles fazem, são muito atenciosos, sempre. Eles têm dicas, né, que só a gente de viagem conhece, né? E eles nunca quiseram ampliar a empresa deles, nunca, tá? Sempre que começaram a empresa deles já com essa visão, vamos ser uma empresa pequena, sempre, né? Porque os dois trabalham muito bem, eles já trabalhavam juntos, né? São dois colegas, né? E eles são muito sérios, são muito dedicados, tal. E se você vai ampliar a sua empresa, você tem que ver que você vai ter que fazer entrevista, ou você vai ter que conhecer alguém de confiança, né? Então, e eles querem para sempre trabalhar daquele jeito. Então, né,
não querem ampliar, porque ampliar uma empresa também tem suas dores de cabeça, né? Convergência lenta, né? Mas isso foi dito anteriormente, né? Aqui, ó, convergência lenta, né? Difícil detectar roteadores com problemas, né? Aí você vai falar assim, nossa, mas esse exemplo só tem 3. Não, aqui, como eu falei para vocês, microempresa, não vai imaginar que microempresa é uma portinha. Não, não é. Ela pode ser um prédio todo, tá certo? Agora o link state, né? Para fazer uma comparação. Então, esta parte da teoria vai ser um vídeo em que vai ter uma comparação muito forte, né? Vantagens e desvantagens de cada um, sem comparar um com o outro, e depois vai ter uma comparação um com o outro, tá? Então aqui está explicando passo a passo como ele é feito, mas explicações passo a passo, né? Eu prefiro deixar em exercícios feitos, porque você pode ler, né, esse passo a passo, ou você pode assistir um vídeo e, né, e resolver, né? Aí você vai usar passo a passo. As vantagens, né? Então o cálculo das rotas é realizado localmente. Você não precisa, né, de máquinas intermediárias. Você não precisa ficar repassando a informação da linha do roteador. Ele não trabalha com tabelas. Você não tem tabelas como o outro, tá? Você não precisa ficar repassando, um roteador repassa para o outro a sua linha. Então, é tudo local. E o tamanho das mensagens não depende do número de subredes, só do número de roteadores. Porque, claro, se você vai montar a árvore de Dijkstra, você tem que saber o número de roteadores e o custo naquele instante, né? E é mais fácil detectar roteadores defeituosos, porque este custo de Dijkstra, ou do algoritmo de Dijkstra, ele está rodando o tempo todo. Os custos estão mudando o tempo todo, né? Então, por isso que é mais fácil detectar, né? Quando deu um defeito, aí você fica como se fosse um custo infinito, tá certo? Aí a convergência é muito mais rápida. Aqui, por exemplo, você vai falar assim, poxa, mas e se aqui der um problema, der um custo infinito? Isso aqui fica inacessível, tá? Essa rede aqui, do jeito que ela tá, ela não é muito boa pro link state, não, tá? Ela também não seria muito boa pro distance vector, né? Não é bom que um roteador, né, esteja ligado a apenas um outro, porque se esse aqui tiver com problema, aí vai ter um custo infinito para acessá-lo, né? E esse também. Ele é um roteador que não teve pane, funciona perfeitamente, mas você não está aproveitando ele, né? Então seria bom ter uma aresta aqui, ó, tá certo? É claro, cada aresta que você vai colocar na hora que você implementa, né, na sua microempresa, vamos supor, eu vou implementar isso aqui, ó, né, com esse número de roteadores, né? Não é bom ter um roteador, né, ligado a um outro único. Não, é bom ter sempre uma opção, porque caso haja, né, uma pane aqui, né, ou aqui, ó, pior ainda, se tiver uma pane nesse número 2, né, aí você já matou outros 2 roteadores super bons que vão ficar sem acesso, entendeu? Então, assim, tudo tem que ser muito bem planejado. Cada ligação tem um custo também, né? Mas ficar um roteador, assim, dependendo de um outro, assim, e não ter uma alternativa caso haja uma pane, porque esses custos vão mudando, né? Isso é muito ruim. Então, assim, pensar no link state é uma coisa mais delicada, ainda mais porque envolve mais roteadores. Os custos vão subir, claro, né? Mas a convergência é mais rápida, assim como está mais fácil de detectar, a convergência é mais rápida. As vantagens estão todas aqui. Mas ele é mais caro, né? CPU é uma coisa cara, né? Memória também é uma coisa cara, né? Essas que são as desvantagens, né? Então, o que acontece? Ele não trabalha com tabelas. Então, como é que ele faz? Ele só atualiza sua base de dados. O que ele vai ter, né? Ele vai ter do algoritmo central, que é um algoritmo que vai, né, só analisar, né, os custos, né, entre roteadores que têm alguma conexão. Se ele, assim,
Ah, tem esse, tem uma conexão? Tá. Então esse algoritmo vai só analisar os custos de aresta. Custo de aresta, sempre o tempo todo, né? E vai montar as árvores, que nem essa árvore que eu montei. Vai montar a árvore lá e o roteador vai acessar essa árvore, tá certo? Então ele atualiza a sua base de dados no seguinte, acessando essa árvore, né? E recalcula as rotas. Então tem você centraliza, né, essa informação da árvore, né, num dos roteadores, e esse aí, né, ele é acessado pelos outros e constantemente ele tem uma árvore atualizada ali, ou bem próxima de ser atualizada, né, uma vez que os custos eles vão mudando a cada instante, né? Não é a cada segundo, né? A cada microsegundo vai mudando o custo ali. Então, assim, as árvores que você acessa, elas estão bem próximas de árvores atualizadas mesmo, né? Não que seja exatamente em tempo real. Para uma rede muito grande, assim, é difícil você dizer é 100% tempo real, tá certo? E aqui tem a parte da explicação, né? Que é o algoritmo do Dijkstra, certo? Se você for fazer à mão com lápis e borracha, às vezes vale a pena fazer assim, tá? Eu não fiz, né? Escreve, depois apaga, porque tem como apagar também. Eu poderia chegar aqui, ó, né? Eu acho que isso aqui foi o último que eu marquei, ó, né? Aí apagar, mas olha só como fica borrado. Vou fazer até Ctrl Z, né? Para devolver, certo? Olha só como fica feio, né? Então, depende de como você gosta de fazer exercício, né? É claro que com lápis e borracha sai mais rápido, tá? Mas, bom, isso aí para uma pessoa como eu, né? Vocês são da nova geração. Então, para vocês mexer no computador, mexer em celular é uma coisa fantástica. Eu vejo jovens mexendo no celular e eu penso, meu Deus do céu, como eles são rápidos, né? Então, eu só vou parar mais esse trecho para não ficar pesado e ver se tem alguma mensagem, né, do Natan.